Sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei, depois para me ajudar, deixe um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, veja que o evangelho de hoje toca em uma realidade muito presente na nossa vida, na vida de cada um de nós, que são as preocupações. Quem de nós nunca ficou preocupado, meu irmão? Quem de nós não se preocupa com a saúde, com a família, com as contas para pagar, com o trabalho, com o futuro dos filhos, com os desafios que surgem cada dia? Quem de nós talvez nunca perdeu uma noite de sono por conta dessas coisas? Então veja, meus irmãos, que Jesus conhece profundamente o coração de cada um de nós. Ele sabe que nós carregamos muitas inquietações e é por isso que ele nos dirige essa palavra de conforto, mas também ele aproveita essa palavra de conforto para corrigir. Jesus Cristo é um mestre, ele conforta, mas ele também puxa a orelha. Veja que logo no início, Jesus afirma no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. E em seguida ele acrescenta, no mesmo versículo, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então veja que aqui é importante compreender que Jesus não está condenando os bens materiais. Nós já refletimos isso em outros dias. Jesus não condena os bens materiais. O problema não é possuir o dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. Ou seja, é você que tem que mandar no seu bem material. É você que tem que mandar no seu dinheiro e não o seu dinheiro mandar em você. O dinheiro deve ser, para cada um de nós, um instrumento para a vida e nunca o Senhor que governa o nosso coração. Queridos, veja que quando a busca pelo lucro, pelo conforto, pela segurança material ocupa o primeiro lugar, Deus acaba ficando em segundo lugar. Então veja que o problema não é buscar o lucro, o conforto, desde que o lucro seja legítimo, viu, meus irmãos? Com a segurança, um conforto, não é isso. O problema é quando eu coloco Deus em segundo plano, em segundo lugar na minha vida. E quando isso acontece, automaticamente a paz vai desaparecendo da minha casa e do meu coração. Quanto mais cada um de nós tenta controlar tudo, mais ansiosos nós vamos ficando. Então, por isso que Jesus nos convida, então, a olhar para a criação. E ele diz, versículo 26, olhai os pássaros do céu, e Jesus vai dizer que eles não armazenam riquezas,
eles não fazem planos complexos para o futuro, o passarinho não faz plano nenhum. Ele sai, come, volta para casa e pronto. E mesmo assim eles são sustentados pelo Pai. Meu irmão, veja que isso não significa que nós devemos viver na preguiça, abandonar nossas responsabilidades. Jesus não é um hippie e Jesus não nos mandou sermos à toa. Não. Veja que os pássaros voam, procuram alimento, os pássaros constroem os seus ninhos. Então eles fazem a parte deles. Então veja que os pássaros fazem a parte dele. Mas eles vivem principalmente confiando na providência de Deus. E aí, claro que aqui é uma comparação que Jesus faz, mas da mesma forma, Jesus nos convida a contemplar os lírios do campo. Tá? Versículo 28. Olhai como crescem os lírios do campo. E aí Jesus diz que eles não trabalham, eles não tecem suas vestes. Então veja que mesmo assim Deus reveste eles de uma beleza extraordinária. Então olha aqui, o ponto é muito claro. Se Deus cuida das flores, dos pássaros, quanto mais cuidará de nós, meus irmãos, que somos seus filhos. Por isso Jesus pergunta, e pergunta de certa forma, não está no texto do Evangelho, mas dá para entender essa pergunta. Por que tanta inquietação? Por que tanto medo? Já parou para pensar por que tanto medo? Meus irmãos, quantas vezes nós gastamos energia sofrendo por situações que talvez nunca aconteçam, nunca vão acontecer, nunca acontecer, a gente fica gastando isso na nossa cabeça. Nós passamos noites sem dormir pensando em problemas futuros ou problemas que nem existem. E no final, nós descobrimos que muitos desses problemas existiam apenas na nossa imaginação. Eles nunca foram reais. E aí Jesus faz aqui uma pergunta muito atual, versículo 27. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Vou ler de novo essa pergunta. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Veja, meus irmãos, que a preocupação excessiva não resolve problemas. Nós precisamos nos preocupar, ou seja, preocupar é ocupar antecipadamente. Claro que sim, planejar, mas esse modo excessivo da preocupação não resolve o problema. Muitas vezes essa preocupação aparece e apenas rouba a nossa alegria do presente. A gente fica tão preso na preocupação que nós nem sabemos viver o momento presente. E aqui é interessante perceber que Jesus não diz, não trabalheis, mas ele também não diz, não planejai, não. O que ele diz é, versículo 25, 31, 34 também, não vos preocupeis, não vos preocupeis. Ou seja, nós não podemos viver dominados pela ansiedade, pelo medo, pela falta de confiança. E meu irmão, se você está vivendo dominado pela ansiedade, busca ajuda, busca ajuda. Às vezes se tornou um nível patológico, você precisa de ajuda médica, ajuda profissional, ajuda do padre da sua cidade. Busque essa ajuda, não brinque com a ansiedade. Mas vamos lá, e aí a gente chega ao coração do Evangelho, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui é uma das frases mais importantes desse Sermão da Montanha. Jesus não promete uma vida sem dificuldades. Ele não garante a ausência de cruzes, de problemas. O que ele está prometendo é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais encontra o seu devido lugar. Então, se Deus está no seu devido lugar, todas as outras coisas vão também ter o seu lugar, o seu devido lugar. E aí, muitas vezes, nós queremos resolver primeiro todas as questões materiais, para depois cuidar da vida espiritual. E Jesus está invertendo a lógica. Primeiro eu cuido de colocar Deus no seu primeiro lugar, e depois todas as outras coisas vão ser dadas por acréscimo. As coisas vão se organizar naturalmente na medida em que Deus está em primeiro lugar. Então, primeiro é a oração, primeiro é a fé, primeiro é a vida sacramental, primeiro é a prática da leitura da Bíblia, a prática da caridade. Ou seja, primeiro é o reino de Deus. Quando Deus ocupa o centro, o coração encontra equilíbrio para enfrentar todas as lutas de cada dia. Meus irmãos, por fim, Jesus conclui com uma frase que nós podemos, que pode nos acompanhar durante toda esta semana. Versículo 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E acrescenta, para cada dia bastam seus próprios problemas. Ou seja, ontem já passou e não pode ser mudado. Meu irmão, você não vai mudar seu passado. O amanhã ainda não chegou e não está nas suas mãos. O único tempo que nós realmente possuímos é o hoje. E eu ouso dizer que é o minuto que você está vivendo, esses segundos que estão passando agora. Este é o tempo que está na sua mão. E olha que muitas vezes não está, porque já está passando, e já passou de novo, e já passou. E por isso o Senhor,
aqui nos convida a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai caminha conosco, que Ele vai providenciar o necessário. Então, meus irmãos, peçamos neste dia de hoje a graça de entregar a Deus nossas preocupações, nossos medos, nossas inseguranças, e que o Senhor aumente nossa fé, para que nós possamos trabalhar com responsabilidade, mas viver com confiança, sabendo que somos filhos amados de um Pai que conhece todas as nossas necessidades e jamais abandona aqueles que nele colocam sua esperança. Amém! Escreva aqui nos comentários: Senhor, acalma meu coração. Senhor, acalma meu coração. Fica como sugestão, depois que esta homilia terminar, já está terminando, escuta uma música do Frei Gilson que se chama Acalma Minha Alma. Acalma Minha Alma. Escuta essa música, reza ela, uma música grandinha, mas vale muito a pena você escutar e rezar. Você vai ver a calmaria que essa música vai te dar, porque está pedindo que Jesus Cristo vai acalmando teu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.